Começando mais um CovaCast, hoje com a presença ilustre do Dr. Paulo César Chanan, presidente da Abraf, nosso querido sócio, Dr. José Roberto Kovac. E hoje nós vamos tratar sobre um tema de bastante relevância. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar aqui com vocês, você, o Kovac, e todos do Kovac Quest, que nós já fizemos alguns. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez. Kovac. Também quero falar umas boas-vindas para todos que estão aqui presentes, tá? E é uma felicidade estar sempre aí com o Daniel e o Chanan. E, não obstante, não precisa de podcast, né? A gente está o dia inteiro junto aí discutindo temas e tal, que nos faz crescer na discussão e principalmente no esclarecimento de grandes questões, né? Exatamente. E é sobre essa questão que nós vamos tratar hoje, é uma questão bastante relevante para o segmento, que é sobre a DPF número 1058, a Arguição de Cumprimento de Preceito Fundamental número 1058, que tramita no STF. Né? Se a gente começar esse bate-papo, eu só queria contextualizar o que aconteceu, né? que tem tido um reflexo bastante considerável para as instituições, não somente de ensino superior, mas as entidades de educação básica também. Né? O Tribunal Superior do Trabalho firmou um entendimento, né, no sentido de que criou uma presunção absoluta que o tempo que o professor fica à disposição da instituição, no caso do intervalo, né, de no mínimo 15 minutos, aquilo ali consistia na continuação da prestação de serviço. Né? Então, a partir desse entendimento, o que aconteceu foi que vários processos no TST, começaram a ser apreciados, né, no sentido de condenar as instituições a pagarem o retroativo todos os professores desse período, né, em que os professores ficariam disponíveis no intervalo para a instituição. Sabendo disso, isso tem ocasionado diversos tipos de problemas para as instituições, nós fomos procurados diversas vezes, né, a respeito desse problema que estava acontecendo no TST, e a partir disso que a Abraf começou a agir. Esse é apenas um introito. Eu gostaria de colocar aqui, pedir para o professor Paulo Chanan explicar como foi que essa demanda efetivamente chegou à Abraf. Bom, Daniel, eu fui procurado na época pela professora Amabile, que é presidente da FENEP, exatamente trazendo essa situação que já era do nosso conhecimento em função das instituições de educação superior que também vivem o mesmo problema, porque a grid, né, ataca todas as instituições de ensino na medida em que todas têm esse intervalo de recreio dos alunos e todas elas estariam condenadas aos 15 minutos de pagamento. Porque, em alguns casos, a gente está falando de condenações milionárias, né? Porque instituições grandes, você pensa no retroativo de 5 anos aí, inclusive de reflexos em verbas e tudo, é um valor extremamente alto. E aí a professora Amabile colocou a preocupação dela e também tentando uma representatividade nacional, que era a questão da Abraf, a questão da Abraf ser uma associação brasileira, né, nacional, de âmbito, de espectro nacional, com representatividade em todos os estados brasileiros. A professora Amabile, então, procurou para que a gente unisse as forças no sentido de propor a DPF. E aí, a partir dali, conversando, né, eu e você, nós vimos um entendimento e o caminho para, juntamente com o advogado da FENEP, começar essa DPF. Então, em linhas gerais, foi o que aconteceu no início. Óbvio que nós comunicamos aos diretores da Abraf que todos compraram essa situação, né, no sentido de que isso era importantíssimo para o setor, e aí nós fizemos, então, o encaminhamento da DPF. Fizemos essa atuação, né, desenvolvemos conjunto esse trabalho, tudo. E nesse meio tempo, e aí eu trago essa situação ao Kovac, várias instituições o procuraram nesse período em que a Abraf ajuizou a DPF.
porque até então haver uma tramitação e ter uma decisão em medida cautelar seria algo que demoraria um tempo. E nesse período, várias instituições nos procurou principalmente o COVAC, e aí eu passo a palavra ao COVAC para explicar o que aconteceu nesse período, também é muito importante. Acho que tem uma questão muito importante, e todos nós aqui estamos envolvidos com várias instituições representativas, né? E com reflexos, às vezes, de natureza local, né? Quando o Daniel e o Xanami procurou, falando assim, ó, existe aí uma demanda em relação à FENEP, de ações relativamente, eu preferia até não falar em recreio, mas intervalo, né, entre uma aula e outra, e aí vale não só para a educação superior, para a educação básica, obviamente que a gente sempre tem um cuidado de verificar a situação de cada local. São Paulo e Rio de Janeiro, efetivamente, não tinha ações a respeito disso. Entretanto, como entidade representativa, a gente não pode pensar somente num Estado, mas precisa pensar no Brasil como um todo, porque, como diria o profeta, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, o que poderia acontecer? Começa uma onda de um lugar e depois vem o tsunami pegando todo mundo, né? E fizemos uma avaliação e apoiamos, né, enquanto SEMESP e até a SEMERGE, no sentido de acolher a FENEP nesse pleito, junto com o SENEP, Distrito Federal, para que nós, enquanto entidade representante, não abandonar uma com a outra. E, nesse sentido, foi extremamente importante, realmente, essa ação, e queria fazer um registro importante a esse respeito. Nós tivemos uma reforma trabalhista e que o repouso já não é mais considerado nesse aspecto. E a questão do intervalo, eu diria que ela é extremamente importante, porque não tá, no fundo, ele não está à disposição da escola. É um momento muito importante que tanto o Daniel como o Paulo já deu aula, os momentos melhores do professor é na sala dele, sala dos professores, onde você faz a troca, onde você oxigena, e etc. e tal. Eu diria que a luta não está ganha, né? E isso que é importante para que a gente sempre esteja atento a isso. E, por outro lado, as instituições que fizeram o acordo, eu vejo isso como um problema. Por isso que é importante sempre ela se ater às entidades que as representam para levar esses problemas, para que não tome uma atitude isolada que, eventualmente, depois, e algumas fizeram com muito dinheiro, serem prejudicadas. Eu acho que está de parabéns aí, registrando a FENEP, que pediu isso, a coragem da ABRAF e daquelas instituições, que no caso do SEMESP, sem excluir outras para não nominar, porque foram várias, que também entraram como amicus curiae, que é o amigo da corte, para fazer a defesa e tranquilizar, porque isso só cria um conflito desnecessário nesse segmento. E também, Kovac, se me permite, eu acho que nessa questão de fortalecermos as amicus curiae, transformou aquilo que era, no primeiro momento, pontualmente uma coisa que estava sendo movimentada pela ABRAF, pela FENEP, numa coisa do setor. Então, no momento em que a gente começou a perceber as amicus curiae entrando, foi trazendo até o próprio ministro relator do processo, né, essa garantia de que o setor estava muito unido em relação a essa questão. Porque era uma questão que afetava todos mesmo, como você bem disse, não dava para isolar ninguém. E outra, era uma preocupação da professora Amable desde a primeira conversa comigo, essa questão dos acordos, né, que eu acho que o Daniel vai também falar um pouco sobre isso, porque eles já estavam se alastrando. E eu até entendo o que muitos donos de estabelecimento começaram a pensar, porque para todos, a Corte Trabalhista, a última instância da Corte Trabalhista, a TST, como ele encerrou a questão naquele momento, para todos era tentar um acordo para tentar ter um dano menor. Na verdade,
o desconhecimento, e aí sim a necessidade de você estar sempre vinculado a alguma associação, a algum sindicato, a um organismo de classe qualquer, que lhe esclareça esse segmento, né? A manipulação da DPF já não é uma coisa comum nem entre advogados, quiçá entre donos de escola, que não sei nem o quanto eles conhecem da tramitação disso. Então, foi muito bom você lembrar, porque essa questão de vincular-se a uma entidade, muitas vezes parece uma coisa sem muito efeito, né? Só que numa hora dessa, tudo que você podia estar fazendo é evitar um dano maior para a sua instituição, não tendo entrado nessas questões dos acordos, que agora vai ser muito difícil de rever, principalmente enquanto o STF não julgar definitivamente a DPF, né? Até eu queria fazer até um registro, um complemento que você está falando. O que acontece? Muitas vezes a entidade local ela está vendo o local, que é normal, ela está vendo a pressão do sindicato local. Aquilo que a gente fala, que a gente vê a árvore. A entidade nacional, ela vê a floresta. Na área trabalhista, infelizmente, desde a reforma trabalhista, o que houve, e aí que é o conflito das decisões, houve por parte do juiz de primeira instância e do tribunal não reconhecer o que foi feito na reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, o Supremo, mesmo decretando legal, os juízes ou o tribunal resolve não julgar, resolve não dar o direito, e por essa razão que a DPF é um remédio jurídico, infelizmente. Ou seja, busca perante o Supremo para que acolha a decisão no sentido de dar a uniformidade em relação às entidades que estão sofrendo, né? E um dos pedidos foi exatamente para suspender essas ações individuais, mas a nossa preocupação, efetivamente, foi os acordos que foi feito, e aí fica um alerta, antes de fazer o acordo, pense nas entidades em segundo grau que podem colaborar e ajudar nesse sentido. Em relação a essa questão do acordo, de fato, é algo que é mais complicado, porque é um acordo coletivo, né? É um acordo entre as partes e um reconhecimento expresso, por mais que o STF tenha reconhecido, pelo menos em forma de cautelarmente, de maneira a suspender a tramitação de processos judiciais e aplicações de medidas decorrentes de processos que cobrem esse valor, né? Isso aí não inibe, isso não inviabiliza, né? Não invalida os acordos coletivos que foram firmados. E, como bem disse vocês dois, né? Torna bastante complicado reverter isso depois que foi feito um acordo. Então, novamente, ratifico também isso que vocês falaram, no sentido de que é importante que as entidades de educação básica ou de ensino superior sejam vinculadas a entidades representativas que, pelo menos, passem a informação do panorama que tem acontecido. Que é muito mais fácil, né, um cenário terrível desse, fechar esse acordo. E também, Daniel, acho que uma coisa importante, o Kovács pode até esclarecer melhor, na esfera trabalhista, o acordo tem a dimensão de uma decisão de alta instância, quer dizer, é uma coisa muito difícil de você mexer. É muito difícil. E o que você falou procede. A reforma trabalhista, inclusive, diz que o acordo prevalece, inclusive, sobre convenção. Olha aí. Ou seja, precisa tomar cuidado, né? Realmente em fazer algo que você abra a mão e que depois você cria uma condição que, inclusive, pode prevalecer em situações futuras, né? Mesmo não sendo o caso. Exatamente. Então, uma coisa bastante curiosa em relação a essa decisão, o TST ele tomou essa decisão, né, em relação a diversos recursos, recursos de revista, vários tipos de recursos, vários processos que tramitavam lá, e a partir daí criou essa jurisprudência lá. E, na verdade, é importante que se diga, Kovács, existe um dispositivo que disciplina a questão do intervalo. O dispositivo é um dispositivo explícito que está na CLT, artigo 71, parágrafo 1º, né? Que fala do intervalo de 15 minutos, né?
e que aquilo lá é um direito do trabalhador, não haveria necessariamente uma remuneração. Então, o TST ele fez uma interpretação de que não, aquilo lá ele ficaria à disposição do empregador e que, por isso, deveria pagar todos os reflexos trabalhistas em relação a isso. Né? Então, esse foi o entendimento que sejou a DPF, né? Sejou também esses acordos que foram feitos. E para botar tempero nesse caldo, o que aconteceu foi que no dia 6 de março, o ministro Gilmar Mendes concedeu tutela nessa DPF, no sentido de suspender o trâmite dos processos judiciais e efeitos de eventuais decisões decorrentes dessa obrigação de pagar por esses 15%. Então, essa é a situação. E chama mais atenção de fato, isso que vocês falaram, né? Que é a questão do mantenedor, né? Que não tomou conhecimento, nem o acompanhou, e, de fato, se prejudicou fazendo um acordo. Ô, Daniel, deixa eu colocar uma coisa agora como um cliente do escritório, né? Que eu acho que é muito importante esse depoimento aqui. Eu acompanhei desde o início todo esse processo, né? É um processo, pode parecer muito simples, mas a quantidade de julgados que já tinha é contrário a isso que vocês estavam atrás, então merece aplauso aqui o trabalho do escritório, especialmente por ser uma questão de extrema dificuldade. Não era um processo ganho, que tudo convergia a favor de conseguir uma liminar, né? Porque nós estamos ainda numa esfera de liminar e avançando para tentar conseguir o read definitivo lá, o julgado definitivo. Mas o que me chamou muita atenção foi o trabalho que foi realizado, porque não tinha tanta jurisprudência disponível que dava a nosso favor, não era a nosso favor aquilo, mas o manejo, o conhecimento na esfera trabalhista que o escritório tem, foi capaz de dar ao ministro Gilmar Mendes uma segurança, tanto que em todo voto, quem acompanhou o processo inteiro, em todo voto está sustentado exclusivamente por coisas que foram colocadas na peça inicial da DPF, feita por vocês. Então, fica aqui, enquanto cliente do escritório, enquanto Abrafa, enquanto cliente do escritório, a satisfação de ter essa qualidade de trabalho feito, porque nesse caso específico, repare, nós estamos falando de uma ação, nós estamos falando de um processo julgado pelo TST, em última instância, que o Brasil inteiro já tinha discutido, e que já estava pacificado, estava tão pacificado, estava cheio de acordo no Brasil, já sendo feito para tentar diminuir o dano. A gente foi lá, através de um trabalho muito minucioso, detalhado, conseguiu, ainda em esfera liminar, e eu espero que avance para uma esfera definitiva, uma modificação ainda que momentânea, mas uma modificação daquele status que já era condenatório para todas as instituições, seja na esfera da educação básica, seja na esfera da educação superior. E tinha mantenedores que nem sabiam que estavam condenados. Quando a gente, principalmente na educação superior, quando a gente começou a deflagrar a informação, né, para os nossos associados, muitos se surpreenderam daquilo já está pacificado. Eles iam ser surpreendidos a qualquer momento com reclamações trabalhistas, cobrando altos valores de ex-funcionários, inclusive, de ex-professores, inclusive, porque você tem 2 anos, né, para poder entrar com reclamação trabalhista, e esses 2 anos ainda estão em curso para vários, ou as instituições de educação superior passaram por demissões grandes nos últimos 2 anos. Então, eles podiam ser surpreendidos a qualquer momento por isso. Então, parabéns ao escritório, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu acho que é isso que faz a gente acreditar que as questões, quando a gente se sente muito perdido, né, que as questões podem ser rediscutidas com pessoas que têm o conhecimento. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que eu queria dar esse depoimento em função de estar vinculado também como cliente do escritório. Né? Kovac, o seu microfone está fechado. Até por uma questão de lealdade, desde a origem, eu sempre gosto de prestigiar todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí eu quero fazer um elogio ao Diogo, que foi o advogado que trouxe, junto com a FENEP, né, a tese, né, e que nos submeteu, e a gente, como escritório,
fez a avaliação e as sugestões necessárias para que fosse levado adiante. O que significa dizer que todo o trabalho tem uma equipe grande, né? Então, registrar a FENEP, registrar o Diogo, que é uma pessoa que eu considero demais, amável, o escritório fez o seu papel, mas também, principalmente, a você que teve a coragem de assinar, porque você como presidente, fala assim, o que eu faço? Né? Foi quando nos chamou, né? E que a gente deu a tranquilidade para colocar essa situação e você dar a procuração, porque muitas entidades, muitas vezes, falam assim, não, eu não quero entrar nisso, né? E esse é o mérito também da ABRAF, do Diogo, da Amabile e, enfim, de todos nós. É mais fácil, provar nessa hora você não enfrentar, né? Porque já está perdida a causa. Né? E nessa hora você vai se expor e pode daí ser derrotado. A ABRAF tem esse viés mesmo de lutar até o final, né? A gente tem uma coisa, eu queria só fazer uma breve retificação. É o doutor Diego Munhoz, viu, pessoal? Não, desculpa, Diego Munhoz. Só uma questão, eu acho que o Kovac sabe muito bem disso. Nós temos feito todas as ações que chegam para a gente, chegam várias, para ajuizar no STF, né, ações de competência originária. A gente faz uma avaliação que muitos advogados não fazem, que a repercussão dessas ações, Paulo, muitas vezes pode trazer resultados prejudiciais para as instituições. Certo? Entrar com uma determinada ação em que um determinado segmento está sofrendo e outros não, pode criar um entendimento diverso que prejudique o país, várias instituições, de maneira geral. Né? Nesse caso, dessa ADPF especificamente, nós fizemos essa avaliação no escritório e chegamos à conclusão de que não, o prejuízo já estava na mesa. Né? O TST já tinha decidido. Então, não tinha alternativa. Não tinha. Né? Não tinha alternativa. Existem alguns recursos extraordinários que estão tramitando a respeito dessa mesma matéria, mas precisávamos de uma decisão que fosse rápida, né? E que abarcasse todas as instituições de maneira geral. Então, fizemos essa análise e por isso, encampamos, né, juntamente com a ABRAF, esse pleito fora. Né? Vamos embora, vamos para a briga. Sabe que não é fácil, ainda estamos no começo, né? Ainda tem muita água para passar embaixo dessa. Mas olha. O Daniel, até uma coisa interessante, muitas vezes, vem instituições do semestre e falam assim: eu estou com uma ação civil pública na região aqui, estou com insucesso, pede para o semestre para entrar. E a gente fala assim: se entrar, vai contaminar todo mundo. Vamos fazer a defesa localizada, até para não expandir essa decisão. Né? Então, uns cuidados, que nem consulta fiscal. Pede para o sindicato fazer uma consulta fiscal. Aí, aquela consulta que é um problema da instituição, ela vincula a todos. Então, esses cuidados que acho que o escritório tem em relação à presidência aí da ABRAF e das entidades que a gente cuida, mas como foi colocado aqui, chegou um ponto que a contaminação já era geral e a decisão ia atingir a todos. Se não subisse o degrau para ir para o STF, agora já viraria um passivo, né? Exato. Aquela história, né, da Receita Federal. A gente só faz consulta para a Receita Federal quando a gente sabe a resposta que vem de lá. Né? Mas olha, que você nunca consulta o leão se ele gosta de carne, né? Porque senão já viu. Pessoal, mas obrigado aí a participação aí, o convite de vocês, o Xanã e o amigo Daniel, e a luta não termina. Sem dúvida. Também vou agradecer, Daniel, também a você, mais uma vez, ao escritório, Kovac, querido amigo. Acho que a gente conseguiu aí, ainda que, volto a dizer, em série liminar, mas assim, uma vitória imensa. O setor inteiro está comemorando isso hoje, usando o trabalho de vocês, e acho que vamos avançar muito positivamente ao que tudo está aparecendo. É isso, pessoal. Obrigado pela participação.